Bendito seja o nome de Jesus. Neemias, capítulo 10, versículo 30. Ainda sentado, fique à vontade. Pode ficar à vontade sentado para a gente ganhar tempo. Neemias, capítulo 10, versículo 30. Vamos aprender hoje com um tema que é Pacto do Novo Tempo. Pacto do Novo Tempo. Neemias, capítulo 10, versículo 30. Engrandecido seja Jesus que reina para todo sempre. Glória a Deus. Vai dizer assim: e que não daríamos as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Então, o tema de hoje é Pacto do Novo Tempo. Por que Pacto do Novo Tempo? Porque o povo de Jerusalém agora, eles estão vivendo um novo tempo na vida deles. Até alguns meses ou anos atrás, eles estavam vivendo num país como escravos. Estavam vivendo num país isolado, na Babilônia, sendo ali escravizado pelo rei pagão. E agora então, eles têm o privilégio de estar na nação deles. Eles têm o privilégio da cidade que eles estavam morando agora, está toda murada. Em um tempo recorde de 52 dias, aquele povo foi tomado pelo espírito de ousadia, concordância, unidade e reconstruir as muralhas. Agora as casas, os povos estão sendo registrados para morar naquele lugar. Esdras já tinha dado todo um cerimonial em prol da palavra, da revelação, do entendimento, para que eles começassem agora um novo tempo na vida deles. Cidade guardada, protegida, cercada por muralhas fortificadas, pautados agora no conhecimento da palavra, foram ministradas pelo sacerdote Esdras, e agora então eles firmam um pacto, eles firmam uma aliança. A palavra pacto, na tradução livre, ela significa ajuste, convenção, acordo ou tratado. Em hebraico, bereshit, que quer dizer aliança, quer dizer ainda compromisso. Pessoa, governo, país ou empresas firmam um acordo, uma aliança, um pacto, uma adesão em prol de um único objetivo. Então, quando nós falamos de aliança, nós falamos de pacto, nós falamos de acordo. E ali então, o povo de Israel agora estava fazendo um pacto, uma aliança, um acordo com Deus, dizendo: Senhor, nós vamos ser melhor que os nossos pais. Nós não queremos ser como aqueles nossos pais antepassados que desobedeceram o Senhor e que não ouviram a tua voz e foram para o exílio babilônico, porque eles adoravam a Deus, a deuses, e adoravam a Deus todo ao mesmo tempo. E isso foi uma das coisas que levaram a eles a serem cativos, presos na Babilônia. Tanto que até os dias de hoje, que até o dia futuro, quando o anticristo vier, e eles pensar que é o Messias deles, porque eles ainda não reconhecem Jesus como Salvador, eles pensam que o Messias vai vir ainda, eles vão aceitar o Messias como o Salvador deles, mas quando o Messias fazer uma estátua e ordenar adoração, cai a ficha deles, e eles falam: esse tempo nós não vamos estar mais aqui, vai ser na época da grande tribulação. Mas nesse tempo, como eles não adoram mais imagens, eles vão entender que não era o Messias, que o Messias já tinha vindo, e que eles se equivocaram. Então eles se rebelam contra o falso Messias, que vai ser o anticristo. Então, é uma coisa que os israelitas aprenderam, é o quê? Que agora a aliança deles é com o Deus verdadeiro. E o primeiro ponto aqui, em cima daquilo que nós lemos, eles fizeram aqui um pacto, uma aliança, que eles não entregariam os seus filhos para os povos da terra, ou seja, para os povos pagãos, para os outros povos, nem tornariam as suas filhas deles para os filhos deles, ou seja, para os povos pagãos. Então eles estavam falando aqui: não, os nossos filhos
nós consagraremos os nossos filhos e as nossas filhas para o Senhor. Então, o jovem, o homem que for casar com meu filho, com a minha filha, terá que ser um homem, terá que ser uma mulher de Deus. Isso que eles estavam fazendo aqui. O que eles estavam fazendo aqui? Primeiro ponto: consagrar nossos filhos ao Senhor. Vamos abrir ali em Deuteronômio capítulo 7, versículo 3. Louvado seja Jesus. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Aleluia. Aqui vai trazer um versículo em concordância, querido. Engrandecido seja Jesus. Deuteronômio 7, 3. Deuteronômio 7, 3. Glória a Deus. Vai dizer assim: nem te aparentarás com elas, não darás suas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para os teus filhos. Então, concordância do que eles estavam falando aqui, que os filhos deles, as filhas, eles não entregariam a povos pagãos. Então, o primeiro ponto é consagrar os nossos filhos ao Senhor. Nós temos o dever de fazer, orar, proteger, instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. A Bíblia diz: ensina o teu filho o caminho que deve andar, pois quando crescer não se desviará dele. Ou seja, impregnar na alma dos nossos filhos a palavra de Deus. Mas algum pai pode pensar em algum momento da sua trajetória e da sua vida e dizer: pastor, na infância do meu filho eu ensinei, eu instruí, eu dei a palavra para ele, e hoje ele não está no caminho do Senhor. De que adiantou eu dar a palavra, instruir, ensinar, se hoje ele não está na casa do Senhor? Queridos, se nós fizermos a nossa parte, se nós semeamos a palavra, se nós plantamos na alma deles a palavra, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde essa semente vai brotar. Mais cedo ou mais tarde essa revelação, esse entendimento virá sobre a vida deles. Então, venhamos entender que a nossa obrigação é consagrar os nossos filhos ao Senhor. E quando eu falo nossos filhos, eu não falo somente os nossos filhos carnais, os nossos filhos diretamente sanguíneos. Quando eu falo os nossos filhos, eu falo nós que somos cristãos, temos como dever se preocupar com todos os filhos da terra, com todas as crianças, com todos os sobrinhos, com todos os filhos pequenos que não são nossos filhos diretamente, mas como servos de Deus, nós temos que olhar e profetizar. Pai, eu profetizo aquela criança, ela tendo encontro com o Senhor. Eu profetizo aquela criança, ela tendo entendimento da palavra. Voltares aí, eu estava falando no carro quando nós estávamos vindo, foi até em peãozinho de bicicleta, voltou e falou: não, eu ainda tenho força, eu vou para a igreja. Olha que bênção. Então é isso, querido, nós instruir os nossos filhos a estar no caminho do Senhor, se preocupar com a nossa herança, não só direta, mas indireta. Quando nós vemos uma criança pequena ali, e se nós tivermos a oportunidade, evangelizar, falar de Jesus para aquela criança. Queridos, o inimigo, nos últimos dias, ele tem focado, o Espírito Santo tem me trazido, e a palavra confirmado, que a semana passada eu já falei um pouco sobre criança, e agora essa semana o Senhor trouxe novamente, falando sobre a importância de nós se preocuparmos com os filhos. Satanás, ele tem uma ira muito grande pelas crianças, porque sabe que segundo os psicólogos, na idade da infância, ou melhor, bem da infância mesmo, até os 6, 7 anos, é formado a psique da criança, é formado o entendimento da criança. Então, por que eles focam em colocar ideologias? Por exemplo, você vai pegar a Disney está colocando um monte de desenhos com ideologias, com homossexualismo, com satanismo. Para quê? Para influenciar a criança. Sabia que mesmo eles fazendo isso, eles não estão tendo sucesso? Sabia que os filmes que eles fazem isso, os desenhos que eles fazem isso, eles têm prejuízo financeiro gigantesco? Aí depois você me pergunta: pastor, se eles têm prejuízo financeiro gigantesco, por que eles continuam? Porque há uma elite global que financia. Por trás deles
há satanistas. Por trás deles, há a nova ordem mundial, há os Illuminatis, que eles investem para quê? Para tirar a pureza da criança. Eles perdem bilheteria, eles perdem renda, mas tem alguém por trás, bancando. Porque, queridos, dinheiro não dá em árvore, ainda mais o povo ímpio, eles são movidos por dinheiro. Por que eles iam fazer algo que não ia ter retorno para eles? Então, ou seja, alguém por trás financia. Quem são? Eles são chamados como donos do mundo, as elites mundiais, aqueles que trabalham com a forma de destruir o entendimento, a psique, fragilizar a mente das crianças, para quando elas crescerem, elas vão ter o entendimento, o temor, a alegria, o desejo de buscar o Senhor. Então, nosso dever nosso dever é o quê? É ser os guerreiros, é ser os batalhadores, é ser aqueles que vão confrontar, é ser aqueles que vão lutar contra, é ser aqueles que não vão aceitar as ideologias, Antigamente a gente falava mensagem subliminar, né? Hoje não é mais nem mensagem subliminar, hoje o negócio já está declarado mesmo. Por isso eu indico você também assistir um filme bem que está chegando aí no Brasil, é muito forte, fala sobre batalha espiritual e mostra sobre a mensagem subliminar cristã. Olha que Deus, cristão brasileiro está abrindo a mente. Chama The Fires. Conta a história de um bandido, psicopata, não recordo certinho o que é. E ele está preso e ele vai ir para a cadeira elétrica, ele vai ser morto. Então o psicólogo vem conversar com ele. Nos Estados Unidos tem essa questão. Quando alguém vai ser morto, vem o psiquiatra, o psicólogo, dá uns conselhos, falar com ele, preparar ele psicologicamente para aquela questão. Então o filme gira em torno disso. E quando o psicólogo ateu vai conversar com ele, o bandido, o assassino, se autodenomina o próprio diabo, o próprio Satanás. E daí o psicólogo fala para ele: não adianta você falar isso para mim, porque eu sou ateu, eu não acredito em Deus, isso daí para mim não resolve nada. Então o demônio na hora revela ele e fala assim: você é ateu? Ele fala assim, tenta para sair a versão dublada, lá em casa a gente já tem mais legendado, pega muitos detalhes, né? E daí tem uma parte que ele pega e fala assim: você não acredita em demônio? Não, isso é tudo bobagem, eu sou ateu. Dá para notar mesmo, por isso que você está tirando seu filho, que está no ventre da sua namorada, e você vai fazer um aborto. Lá fala aquela palavra bonita, que a elite global, esquerdista, gosta de falar aí, né? Tem outro nome lá que eu não recordo. E daí nesse filme o que acontece? Por que eu coloquei isso nesse filme? Porque esse filme, os cristãos usaram estratégia. É um filme de suspense, batalha espiritual. Aí o demônio incorporado ali, ilustrando ali através daquele homem, ele vai falando tudo o que ele tem feito na terra, todas as coisas que ele tem distorcido, que ele tem feito com o ser humano. Então naquela entrevista ele vai falando tudo isso, inclusive chega uma hora lá que chega até um padre. Então o pessoal comentarista dessa área fala que é um padre que faz parte dos cheirosos, né? Ele fala que o padre chega lá com uma latinha assim, né? E na batina está toda coloridinha com arco-íris, né? A gente já sabe o que significa, né? Aí quando chega para conversar com ele, né? Ele fala assim: padre, eu sou o demônio que estou falando aqui. Então o padre: não, mas fique tranquilo, padre, você está junto comigo. E cumprimenta ele assim, o padre assusta. Então, ou seja, há uma batalha espiritual. E graças a Deus que tem uma elite global, tem a elite cristã, que no final dos tempos está acordando, está também usando de documentários, livros, mensagens, conhecimento para trazer, para abrir o entendimento do povo, para que o povo verdadeiramente venha acordar e entender que é os últimos tempos, é tempo de batalha, é tempo de nós destruir os nossos filhos, é tempo de nós destruir os nossos jovens. A Bíblia fala não acerca somente dos filhos, como os jovens também, e fala: jovens, vocês são fortes e já venceram o maligno. Então nós temos, queridos, que profetizar isso sobre os nossos filhos,
sobre os jovens e falar para eles: vocês têm um grande chamado, vocês foram chamados para ser a última comissão dessa terra, vocês foram chamados para trazer o avivamento mundial dos últimos dias, que é levar a palavra aos perdidos, querido. Hoje à tarde eu estava assistindo um vídeo de uma missionária da Deus e Amor, e quando ela fala, você sente a unção, e fizeram uma conexão com o que aconteceu essa semana no Canadá. Não sei se você viu as informações. Canadá não, no Havaí. O Havaí está em chamas, querido. Não sei quantos e quantos quilômetros no Havaí foram queimados. Tanto foi queimado lá que houve um certo lugar que as pessoas estavam sendo presas pelo fogo. Então, para elas não morrerem queimadas, elas tiveram que pular dentro da praia e ficar refugiadas dentro da praia, dentro do oceano, para não ser queimada. São coisas, querido, absurdas que estão acontecendo. Não recordo se é nos Estados Unidos, uma parte lá também da Europa, que o calor está escaldando de tal forma que o cacto está morrendo. Imagina o cacto. Cacto é uma planta que é do deserto. E o deserto dá o quê? Dá 50 graus, 60 graus, dá umas temperaturas fora do comum. O cacto está morrendo devido à temperatura. Isso é bíblico. Porque lembra do filme de 2012 lá, que fizeram uma arca grandona? É antibíblico. O mundo não vai acabar mais com água. O mundo vai acabar agora com fogo. Então a temperatura do mundo aumentando entra em conformidade com a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala que em Apocalipse, querido, o calor vai ser tão grande na época da grande tribulação que as órbitas dos olhos da pessoa sairão para fora. Então, tudo isso mostra que nós estamos próximos do fim. Por isso que o inimigo tem acelerado a sua agenda para querer esfriar a igreja, para querer entristecer, abater a igreja. Então nós temos que ser a oposição, o confronto. No 31, para nós adiantarmos, que nós já está indo, ainda tem a Santa Ceia. E que trazendo os povos da terra, no dia de sábado, qualquer mercadoria e qualquer grão para vender, nada compraríamos deles no sábado, somente até aí. O que estava querendo dizer aqui, querido? Rapaz, foi um manto agora, não sei se escutei errado. Ele está falando aqui sobre que eles fariam um compromisso, uma aliança com o sábado. Ou seja, para os judeus, o sábado era o dia santo. O sábado era o dia consagrado. Quando Jesus veio, ele cumpre ali, ele se torna o próprio ano, o próprio dia do sábado, porque ele fala: eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir. Só que Jesus, o que ele disse? Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então o sábado era o dia de quê? De descanso. Então quando Jesus vem, cumpre o sábado e fala que nele estava o descanso, quando ele morre e ressuscita, ele ressuscita no domingo. Então o Senhor está trazendo e mostrando que o descanso agora não era mais no sábado, mas era no domingo. Por que o domingo? Porque aquele que cumpriu o sábado, ele ressuscitou. E o descanso não está no sábado, o descanso está em Jesus. Então, segundo ponto, o primeiro ponto foi consagrar os nossos filhos ao Senhor. Segundo ponto, consagrar o nosso domingo a Deus. O nosso domingo é o nosso dia do Senhor. Então o nosso domingo é dia de nós falarmos: não, esse dia é o dia de eu separar para adorar o nome do Senhor. Esse dia é o dia de eu consagrar a Deus. Esse dia é o dia de eu entregar no altar do Senhor. É o dia de eu estar na minha casa em conexão com Deus, adorando o Senhor, fazendo o que eu preciso fazer, mas já pensando: eu tenho que estar na casa do Senhor. É dia de eu adorar o Pai. É o meu dízimo semanal. Se eu não consigo vir na semana, se eu não consigo vir na terça, vir na quinta, no domingo eu vou vir. E quando eu vir no domingo, eu quero entregar o meu melhor. Quando eu vir no domingo, eu falo: Pai, arranca de mim todas as amarras. Arranca de mim tudo aquilo que prende, que impeça eu de entregar no teu altar o meu melhor. Eu quero entregar o meu melhor ao Senhor, porque eu quero consagrar o meu dia, as minhas horas que aqui eu estiver ao Senhor. Eles estavam falando que se alguém viesse trazer esse alimento para vender para eles, alimento, hein? Viesse vender para eles, eles não comprariam. Por quê? Porque era o dia do descanso, tinha que vir outro dia. No sábado eles não comprariam. Então, eles estavam fazendo uma aliança, um pacto, estavam dizendo: agora é um novo tempo, agora vamos fazer tudo da forma correta. Então, trazendo agora para os dias de hoje, no nosso domingo, sabemos que
isso daí tem tudo uma questão teológica, histórica, que fala que nessa mudança, Constantino que fez, que houve a questão de Roma. Mas, querido, o que importa é o nosso entendimento na palavra, o nosso temor a Deus. Nós fazemos para Deus. Se no meio da agenda, se no meio da história houve mudanças lá, o importante é nós em Jesus, que a palavra fala. E Jesus também disse: quem é maior? Melhor, Jesus disse: é o homem para o sábado, ou o sábado para ou Deus é o Senhor do sábado. Mais ou menos essa palavra, o que está querendo dizer ali? Que ele era mais do que o sábado, que o sábado não foi feito para o homem, mas o homem sim foi feito para o sábado. Então, ou seja, não o sábado em si, mas o descanso. Então Jesus estava focando ali o quê? Que quando nós descansamos, o foco não é o sábado, não, o foco é a quem está recebendo essa adoração, quem está recebendo esse tempo de entrega. Era o próprio Jesus, é ele que estava falando ali. Por isso que ele vem e cura. Ele já começa a quebrar esse paradoxo, ele já começa a quebrar esse costume colocado pelo Velho Testamento. Porque Jesus estava mostrando o que ele falou: se você tiver um animal e for dia de sábado, e esse animal cair ali, você não vai socorrer ele? Depois Jesus pega e já faz um milagre com a pessoa que estava doente no sábado, com a mão mirrada. Ele faz a restituição daquela pessoa. O que Jesus estava mostrando ali, que o ser humano é maior que o sábado. Então, ele estava dizendo o quê? Entregue todo o seu melhor a Deus. Faça o melhor para Deus, no sábado, no domingo, no dia que você chamou, no dia que você foi chamado pelo Senhor. E detalhe também, não é só o sábado, porque se eu estou em Jesus, Jesus é meu Senhor, no sábado, no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, toda semana. Então, eu descanso no Senhor. Ele diz: vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Jesus está conosco todos os dias. Então o descanso para nós é em Jesus. Segundo, consagrar o nosso domingo ao Senhor. Dizer: Pai, meu domingo é teu, Pai. Eu não vou deixar que nada tire meu foco, meu entendimento de buscar o Senhor. Terceiro e último, parte B do versículo do 31, vai dizer assim: nem no dia santificado, no 7º ano, deixaremos descansar a terra, e perdoaremos toda e qualquer cobrança. Então aqui eles estão falando do ano, que é o ano que eles perdoariam, é o ano sabático, mas na verdade é o ano 50º, é o 50 anos, ou 7 anos, e esses 2 anos, ou depois de 7 anos, eles pegavam um ano para poder descansar a terra, para depois plantar novamente. Para quê? Para que a terra pudesse descansar, e no próximo plantio houvesse plantações com maior qualidade, e um meio também de eles entregar aquele tempo deles. E nesse tempo também era o tempo que, se tivesse porventura um escravo, que eles tinham por aquele tempo, a hora que estava esse ano, era o tempo que aquele escravo, ele era solto, ele era livre, ele era perdoado. A não ser que o escravo não quisesse, aí então esse escravo era marcado, era cortada a orelha dele ali, e falava, aquilo significava que aquele escravo de bom grado, ele tinha o prazer de continuar com o seu senhor, porque o seu senhor é bom. Então, não tem nada a ver com a pessoa cortar, furar a orelha e ter um brinco. Ali estava falando sobre a aliança com o seu senhor. Então, trazendo para os dias de hoje, estava mostrando o quê? A nossa aliança com Deus, que nós somos escravos do Senhor, nós temos o prazer de ser escravos dele, nós temos o prazer de viver debaixo do cuidado dele, porque é um escravo que não nos ofende, não nos entristece, mas é uma forma de ser escravo alegre, feliz, cuidado, protegido, amado pelo Senhor. Consagrar o nosso coração para ter uma vida de perdão. Porque era nesse ano que também era conhecido como o ano do perdão. Então, ou seja, se alguém também tivesse devendo algo para você,
e desse aquele ano e a pessoa não pagasse, aí era o ano em que aquela pessoa estava isentada de pagar, você perdoava aquela pessoa. É tipo Jesus falando assim, ó, essa pessoa não vai te pagar mesmo, então perdoa ela, para que o seu coração não fique preso a essa pessoa. E isso é terapêutico, né? Porque nós sabemos que quando nós temos uma vida perdoadora, esse é o terceiro e último ponto, consagrar o nosso coração para ter uma vida de perdão. Quando nós temos um coração perdoador, nós temos mais saúde física na nossa vida. É provado cientificamente que quando não guardo mágoas, quando eu sou uma pessoa fácil de perdoar, automaticamente a minha saúde é melhor do que uma pessoa que ela guarda muito ressentimento no coração. Por isso que Jesus falou, não 7, mas 70 vezes 7. Então a importância sempre de nós podermos perdoar as pessoas. Você vê aqui que no Velho Testamento tinha o ano do perdão, o ano da remissão, que era o ano das pessoas se perdoarem, que era o ano de, segundo a lei lá, você tinha que, se aquela pessoa fosse seu escravo, você tinha que liberar ela para ser livre. Se aquela pessoa não quisesse estar mais com você, ela tinha liberdade para ir embora, a não ser que ela quisesse. Então trazemos nossos dias hoje, querido, ter uma vida perdoadora, ter uma vida, não deixar que as amarras dos sentimentos, porque, querido, essa é uma área que de tempos em tempos nós temos que bater na igreja, porque é uma das áreas que o inimigo mais trabalha contra o cristão, que é o sentimento, que é colocar mágoa, que é colocar ali o ódio contra as pessoas. Então, nós temos que aprender sempre com o que a palavra nos ensina. Perdoar. Eu vou perdoar. Eu não vou permitir que nenhum tipo de sentimento me amarre com aquela pessoa. Até porque, às vezes a pessoa fala, eu não quero negar essa pessoa nem de longe, quero ver ele pintada de ouro, como dizem por aí. Mas quando a pessoa não perdoa, aquela pessoa sempre está perto dela. Sempre está lembrando da pessoa. Aonde vai aquela pessoa está lá? Né? Você não vê aí o 9 dedo aí, né? Todo lugar que ele vai, ele fica falando com o Bolsonaro. Acho que é o perdão invertido, né? Ali não é bem perdão, né? Ali é a ira de ser uma pessoa errada ou outro certo, né? É tão ruim o camarada que tem ódio de alguém que não devia ter. Ali ele tem ódio de alguém que fez o certo e ele fez o errado. Então, a falta de perdão é dele mesmo, que ele primeiramente tinha que se redimir, pedir misericórdia, né, e viver corretamente. Né? Então, que Deus nos ajude a ter um coração perdoador. Então, os 3 pontos para nós concluir, já entramos na Santa Ceia, agora está voando. Primeiro, consagrar os nossos filhos ao Senhor. Segundo, consagrar nosso domingo ao Senhor. Terceiro, consagrar o nosso coração para ter uma vida de perdão. Então, a cada dia mais nós iremos falar, eu entrego o meu coração a Ti. Eu entrego os meus sentimentos a Ti. Eu não vivo pelos meus sentimentos, eu vivo pela Tua palavra. E se a Tua palavra fala que eu devo perdoar, que eu devo amar, eu perdoo, eu libero. Eu não deixo esse sentimento, eu não deixo a pessoa presa dentro de mim. Eu quero estar desconectado dessa pessoa. Eu quero que essa pessoa tenha liberdade e eu também tenha, no nome de Jesus. Vamos ali para Marcos. Vamos para a palavra de Santa Ceia. Marcos. Não é 1 Coríntios, pastor? Não, hoje peguei outro versículo aqui para nós mudar um pouco. Marcos capítulo 14, versículo 22. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Que você ficou conosco, Deus abençoe. Até a próxima filmagem. Esteja conosco no culto presencial. Deus quer que você tenha um coração perdoador.